Olá! Eu gostaria de falar neste vídeo sobre círculos de relacionamento com Cristo. É bom a gente analisar em que círculo a gente está. É bom também dizer que cada um desses círculos pode conter outros subcírculos. E que, dependendo de onde eu me identifico, onde eu me encontro, o desafio de chegar mais perto é maior. João capítulo 15, versículo 14 e 15 nos diz assim: Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Em nossa jornada podemos ter várias maneiras de nos relacionarmos com Cristo. A gente muda de fase, às vezes no mesmo dia a gente fica mais íntimo ou menos íntimo de Jesus. Ele não, ele é sempre íntimo nosso. E nós nem sempre temos intimidade com ele. O objetivo dessa conversa que eu vou ter com você é justamente para que você e eu possamos nos identificar aonde nós estamos, como está a nossa intimidade com Cristo. Essa intimidade é real ou ela é apenas emocional? Porque nós temos essa impressão, né, que as pessoas que se emocionam mais estão mais perto de Deus. Isto não é verdade. As emoções, elas trabalham, elas estão a nosso favor como uma porta de entrada para termos um relacionamento mais íntimo com Cristo. Mas emoção pura é infantilidade. O círculo mais externo de relacionamento com Cristo a gente pode identificar na Bíblia, que são as multidões. Mateus capítulo 20, versículo 29, nos diz assim: E saindo eles de Jericó, seguiam-no grande multidão. Aonde Jesus Cristo ia, grande multidão ia com ele, ou ia atrás dele. Digamos que nesse momento Jesus Cristo já era um tipo de popstar, né? Era bastante popular. Mas exatamente o que essa multidão que seguia Jesus queria dele? O que realmente eles procuravam? Quais são as características dessa multidão? A gente pode identificar, por exemplo, a instabilidade. Né? A mesma multidão que uma semana antes estava recebendo Jesus Cristo como Senhor, aclamando ele como bendito filho de Davi, aclamando como Messias, pouco tempo depois estava gritando coisas muito diferentes, gritando para crucificá-lo, as mesmas pessoas. A gente identifica isso, a multidão ela é acéfala. As pessoas dentro da multidão são capazes de fazer coisas horrorosas, coisas que jamais fariam se estivesse sozinho. Uma outra característica é a impessoalidade. As pessoas se sentiam protegidas pelo anonimato. A internet até tem essa característica. Né? A internet é um tipo de multidão. As pessoas se ofendem, as pessoas se agridem porque estão protegidas pelo anonimato. Esse anonimato, essa impessoalidade, ela também é um pouco de covardia. As pessoas muitas vezes seguem a Cristo na multidão porque têm vergonha, às vezes, de segui-lo individualmente. Uma outra característica da multidão é o interesse. Nosso país, por exemplo, é o maior país católico do mundo. O catolicismo é uma religião cristã. É a segunda maior nação evangélica do mundo. A primeira são os Estados Unidos. É a maior nação espírita kardecista do mundo, que também se professa muito do evangelho. E daí? E daí? Essa multidão toda tem o que de interesse? Essa multidão toda tem interesse. Aquela multidão que seguia Jesus estava atrás de milagres, atrás de ver uma mágica, atrás de receber alguma coisa. Eu ouvi dizer que ele multiplicou o pão, quem sabe a gente come um pãozinho de graça aqui e um peixinho também, né? O que a gente pode ganhar com isso? A multidão tem essa característica, né? Está interessada em alguma coisa. As pessoas nem sabem para que é a fila, mas já entram na fila para saber quem sabe alguma coisa, né? Outra coisa também, outra característica da multidão é a curiosidade. O que é isso? Quem é ele? O que ele está fazendo? Ele fica ali olhando e tal para saber o que vai acontecer. A gente nota isso quando anda pelas grandes cidades, grandes metrópoles, São Paulo, Fortaleza, Bahia, Salvador. E aí tem alguém fazendo alguma coisa na praça. A pessoa não sabe o que é, mas tem curiosidade. Às vezes está até atrasada para compromisso, mas tem curiosidade e dá uma paradinha para ver o que está acontecendo. A multidão que segue a Jesus é dessa forma. São famosos amigos
do Evangelho, amigos de Cristo, né? Isso não estou aqui julgando salvação. Salvação é invisível e cada um deve cuidar da sua. Mas Deus, ele não tem amigos, ele tem filhos, né? Ele tem filhos. Ele não tem netos, ele tem filhos. Né? A Bíblia diz que todo aquele que o receber a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não são todos os que são filhos de Deus. Filhos de Deus são aquelas pessoas que receberam a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Esses são os filhos de Deus. Depois do nível mais externo de relacionamento com Cristo, depois do círculo mais externo, nós temos o terceiro círculo, que é um círculo pouco conhecido, né? Ali, entre os apóstolos de Jesus, a gente pode citar Simão, o Zelote, Judas Tadeu, Tiago, o moço. São discípulos de Jesus, mas que nós conhecemos pouco acerca deles. Eles talvez estivessem num nível de relacionamento com Jesus, num círculo um pouco mais externo, né? Esses caras eram pessoas muito discretas, todos eles foram martirizados. Mesmo não compreendendo completamente o que Jesus Cristo dizia, porque compreender completamente o que Jesus diz até hoje é muito difícil, essas pessoas aceitaram a Jesus. As pessoas que estão no terceiro círculo de relacionamento com Cristo são aquelas que já despertaram, que já nasceram de novo, que já perceberam o mundo espiritual, mas ainda lhes falta algo, ainda lhes falta um pouco mais de proximidade com Cristo. Algumas dessas pessoas que ocupam o terceiro círculo percebem isso e imediatamente elas pulam para o segundo círculo. Segundo círculo são os ideólogos integrados. Quem são eles? Pessoas como Mateus, também chamado de Levi, Tomé, Dídimo, que significa gênio. Gênio de quem? Bartolomeu, que também é conhecido como Natanael. Filipe, André, o irmão de Pedro. Todos esses foram missionários. E alguns deles escreveram evangelhos. André foi discípulo de João Batista, por exemplo. Ele já era anteriormente discípulo de João Batista e logo depois que conheceu Jesus, entendeu que Jesus era o Messias, enquanto João Batista era um profeta, e Jesus disse que não apenas um profeta, o maior profeta até então. Todos eles eram trabalhadores incansáveis e muito dedicados. As pessoas do segundo círculo já despertaram para a importância de realizar o Evangelho, de fazer o Evangelho, de servir ao próximo, que é a finalidade do Evangelho. Entenderam já isso, né? As pessoas do terceiro círculo, elas ainda estão na plateia, elas ainda estão observando, elas vão ao culto assistir o culto. As pessoas do segundo círculo, elas vão ao culto participar do culto, fazer o culto, né? Vão cultuar a Deus. As pessoas do terceiro círculo, elas estão ainda naquela massa que compõe as pessoas que vão à igreja para se entreter ainda, enquanto as pessoas do segundo círculo vão para fazer o evangelho, são voluntários na casa de Deus, são voluntários na comunidade, servem a Deus de diversas maneiras e ao próximo e à comunidade de muitas maneiras. Algumas pessoas do segundo círculo começam a se dedicar mais às disciplinas espirituais e aí algumas delas subitamente pulam para o primeiro círculo. Primeiro círculo são as pessoas a quem segredos são revelados. Simão Pedro, Tiago, o velho, João Boanerges, também chamado Filho do Trovão. Essas pessoas, elas viram a transfiguração, elas viram a ressurreição, elas estiveram no Getsemane. Marcos capítulo 5, versículo 37 nos diz assim: e não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Esses três andavam o tempo todo com Jesus. Alguma coisa eles tinham, ou alguma coisa eles fizeram que os fizeram fazer parte desse primeiro círculo. É importante dizer que não há nada que eu faça, e não há nada que eles tenham feito para que Deus os amasse mais, para que Jesus os amasse mais. Não era isso que acontecia. Não era Jesus que os amava mais. O fato é que eles amavam mais a Jesus. Eles amavam mais a Deus. A transfiguração. O episódio da transfiguração é alguma coisa muito singular e sui generis na Bíblia.
A Bíblia nos fala que Jesus Cristo chamou a Pedro, Tiago e João e pediu que o seguissem. Subiram ao monte. Algumas pessoas acreditam que esse monte era o Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. Subiram ao monte. De súbito, a Bíblia nos fala que apareceram Moisés e Elias. Como é que eles souberam que era Moisés e Elias? Talvez Cristo tenha dito para eles. Elias a gente entende como apareceu. Elias apareceu, né, de uma maneira carnal. Mas e Moisés? Porque Moisés morreu. Como é que ele apareceu? A gente não sabe. Eles estavam, na minha opinião, abriu-se um portal dimensional. E ali foi visto a eternidade. Por um momento a eternidade foi vista por Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que Jesus Cristo estava no meio, Moisés de um lado, Elias do outro. Pedro ficou tão fascinado, tão deliciado com tudo aquilo, que falou assim: Senhor, vamos fazer aqui 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, e nós ficaremos aqui adorando você. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi transfigurado. Transfigurado a gente não sabe exatamente. Talvez Jesus estivesse com saudade da eternidade, com saudade de sentir o prazer de estar tão perto dos céus. A gente não sabe o porquê disso. Sabe-se que de uma hora para outra aquilo se fechou, aquele portal se fechou, e Jesus Cristo desce e fala assim para os 3: a ninguém contai o que aconteceu. Aí a gente tem um porém. Alguém contou. Porque assim, nós sabemos, né? João não foi, porque não está no evangelho dele. O evangelho de Pedro não está na Bíblia, e Pedro não conta isso nas suas epístolas. João, Pedro e Tiago não deixam isso claro. Alguém bateu com os dentes na língua. João dá uma dica disso quando ele fala no capítulo 1, quando ele diz: vimos a sua glória, glória como a do unigênito de Deus. Não diz o que ele viu, ele disse que viu, e viu algo maravilhoso. Esse é o primeiro círculo de pessoas, né? É o primeiro círculo, aquelas pessoas que andam mais próximas a Deus, mais íntimas de Jesus. E há uma pessoa em especial que está fora dos círculos, porque ele está em um outro nível de intimidade. Há um discípulo na Bíblia que esse discípulo encostava a cabeça no colo de Jesus. Ele era um discípulo muito mais jovem do que os outros, mas era muito, muito íntimo do Senhor Jesus. Ele amava a Cristo e Cristo o amava. E eles dois tinham uma intimidade que os outros ainda não tinham se apercebido ou não tinham despertado para ela. A maior parte das pessoas acredita, porque houve um papa que disse isso, então a partir daí passou a ser linguagem comum, que essa pessoa é João. João, o evangelista. João era muito íntimo de Jesus, né? A gente nota a mudança de maturidade desde o evangelho que ele escreveu até o Apocalipse. Ele muda o estilo e muda o nível de maturidade também. Mas eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acredito que esse discípulo era Tiago. Tiago era o irmão mais novo de Jesus. Na maioria dos filmes as pessoas acham que Tiago era mais velho, mas não era. Tiago era mais jovem do que Jesus. Era um filho mais jovem de Maria. Jesus Cristo foi o primeiro filho. E depois ela teve outros filhos e outras filhas. A Bíblia deixa isso claro para a gente. E a Bíblia diz que Tiago tornou-se um discípulo de Jesus e depois tornou-se uma das colunas da igreja. E para mim esse discípulo era íntimo mesmo de Jesus, era Tiago. João capítulo 13, versículo 23 diz assim: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Havia um relacionamento muito íntimo entre esse discípulo e Jesus. Pessoas sempre querem deturpar o amor e começam a especular que era uma mulher ou que era um relacionamento homossexual e começam... Não era. Aquilo ali é o amor de um mestre e do discípulo, entre duas pessoas que se conhecem, que têm intimidade de alma, assim como Davi e Jonatas tinham essa intimidade. O amor é uma coisa que transcende ao entendimento da gente. O amor é uma dimensão diferente, que não tem nada a ver com esse amor propagado pelas poesias e nas músicas eróticas. Nós temos ainda Paulo, que foi quem melhor entendeu a mensagem de Jesus, né? Paulo decodificou o Evangelho de Cristo
Assim como Moisés decodificou a lei, Paulo decodificou o Evangelho. Paulo tinha a certeza e a segurança de alguém que teve uma experiência profunda com Cristo. Embora a conversão dele tenha sido bastante complicada, em virtude de nem mesmo saber quem falava com ele, de não conhecer nada acerca dele, ele aceitou a Jesus, ele rendeu-se a Cristo. Quando ele cai por terra, a gente não sabe se foi de um cavalo, se ele estava perto de um camelo. O que a gente sabe é que ele cai. E no momento em que ele cai, ele já fala: Senhor, quem és? Ele já trata a quem o derrubou de Senhor e já está na condição de um servo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. As pessoas desse primeiro círculo, Paulo está nesse primeiro círculo, elas têm essa segurança da salvação, essa certeza da salvação. Elas não se abalam com qualquer coisa, não é um escândalo de um pastor corrupto ou de um padre pedófilo, ou de coisas que se falam que abalam a fé dela. Ela tem uma experiência pessoal com Cristo. A fé dela não depende dos outros, depende única e exclusivamente de Deus, e Deus jamais decepciona ninguém. Deus não decepciona quem conhece a Deus. E finalmente nós temos um caso único nos evangelhos de intimidade com Cristo. Uma pessoa que não era discípulo, não andava com a multidão, não fazia parte dos 70, não fazia parte dos 3, não era o que deitava no colo de Jesus, no ombro de Jesus, que não foi uma pessoa que escreveu um grande evangelho, que não foi uma pessoa que escreveu uma epístola, que não fez... A gente sabe pouquíssimo dele, e a Bíblia deixa claro que essa pessoa tinha um nível de relacionamento com Jesus que aparentemente nenhum outro tinha. Quem era essa pessoa? João capítulo 11, versículo 11 nos diz assim: Assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Olha, que interessante. Ele não disse Lázaro, de quem eu sou amigo. Ele disse Lázaro, o nosso amigo. Aí o nosso é a pessoa real, né? O meu amigo, é a pessoa que é minha amiga. Lázaro era um amigo de Jesus, com quem Jesus Cristo podia ser apenas Jesus Cristo. Jesus, evidentemente, você nota isso nos evangelhos. Nos evangelhos, ele ia na casa de Lázaro para comer, bater papo, para conversar. Uma vez ele chegou lá, uma irmã de Lázaro estava fazendo as coisas, a Marta estava o tempo todo para cima, para baixo, Maria estava ouvindo, aí Marta fala: Poxa, Senhor, fala para a minha irmã me ajudar. E ela fala: Não, para você aí de fazer essas coisas, vem para cá, porque ela que está certa, vem me ouvir, deixa isso aí, menina, deixa isso aí e depois a gente resolve. Ele estava ali batendo papo, conversando. Lázaro era uma pessoa com quem Jesus Cristo podia ser apenas Jesus. E esse é um nível de relacionamento muito, muito especial, muito raro e muito desejado também. E agora vem uma pergunta que eu acho que é a mais importante dessa conversa que a gente está tendo. Como é que eu posso me tornar uma pessoa amiga de Cristo? Isso não é difícil, mas isso dá trabalho. Isso requer investimento em tempo. Andar com Ele, ouvir a Ele, falar com Ele. Para ter esse nível de intimidade com Cristo, nós precisamos ter dedicação e doação e muito tempo, e dedicar tempo. Esse nível de intimidade com Cristo, de relacionamento com Cristo, vem através do exercício das disciplinas espirituais. Quais sejam? Disciplina da oração. Oração não é apenas a gente orar na hora do almoço, na hora do jantar e na hora que precisa. Oração é a gente entrar no quarto, Jesus disse, fechar a porta e ouvir mais do que falar. Você respirar, beber água e deixar que Deus fale com você. Através da leitura da palavra. Mas eu não estou falando da leitura sistemática, daquela que você pega Gênesis e lê até Apocalipse. Eu estou falando da leitura estudiosa, da reflexão acerca daquilo que a gente está lendo. O que Deus está me dizendo com essa passagem? O que Ele deseja que eu faça? O que eu devo fazer? Disciplina da meditação, que é uma coisa que a gente nem mais fala hoje nas igrejas, né?
E eu não estou falando de meditação, de meditar no que está escrito. Eu estou falando de meditar mesmo, de você procurar um canto, respirar, se concentrar na respiração, se esvaziar de si, se esvaziar dos seus pensamentos, se esvaziar das suas angústias e de tudo aquilo e permitir que o Espírito Santo preencha o seu coração, preencha a sua mente e permitir que o Espírito Santo preencha a sua vida. Disciplina espiritual da contemplação, né? Olhar para os céus, olhar para as estrelas, olhar para a natureza, olhar para uma cachoeira, olhar para a beleza. Há muita beleza no mundo. A mídia e o sistema e os jornais o tempo todo querem só denegrir e deixar a gente deprimido. Mas o Evangelho é algo alegre. A gente, olhando para as maravilhas do mundo que Deus fez, a gente vê muita coisa boa. Há muita coisa ruim que o homem faz, mas há muita coisa boa nesse mundo também. Disciplina da solitude é algo que a gente até mesmo acha que está errado falar, não é solicitude ou é silêncio, não, é solitude mesmo. É estar só sem estar sozinho. Compreende? É você deliberadamente se ausentar, deixar de falar, de ficar em silêncio, apenas para ouvir, apenas para ouvir. Ficar sem ver televisão, ficar sem ver o WhatsApp, ficar sem... As pessoas não conseguem largar o porcaria. As pessoas não conseguem largar o celular. Na igreja, as pessoas estão com o celular. No culto, as pessoas ficam vendo o celular. Na missa, que falta de respeito, gente. A solitude é estar em silêncio, deliberado. Por um tempo, 2 tempos, ou metade de um tempo. A disciplina espiritual do estudo, essa sim, estudar a Bíblia, entender a conexão dos textos, né, a interpretação, como é que eu encadeio os acontecimentos, como é que eu interpreto Daniel à luz de Apocalipse. Isso tudo, existem muitos livros e bons livros que podem nos ajudar nisso. Né? Se você desejar mais, há seminários excelentes que podem lhe ajudar. Em muitas cidades, há também os caça-níqueis, né? Você vai ter que sondar aonde é na sua cidade para saber quais são realmente os bons, realmente os que vão lhe ajudar na disciplina do estudo. A disciplina da submissão. Na submissão, hoje, todos querem mandar, ninguém quer obedecer. Né? Como é que eu me submeto? Como é que eu exercito? Eu me submeto, ninguém me submete. Eu me submeto. Como é que eu ocupo um lugar de servidão, de serviço? Né? Deus fala comigo e quando eu tomo esse lugar. A Bíblia diz que o maior é aquele que serve, que melhor é dar do que receber. A lógica do Evangelho não tem muita lógica humana. Concluindo, gente, os níveis de intimidade com Cristo, os círculos de intimidade com Cristo, não tem nada a ver com hierarquia. Um pastor não necessariamente é mais íntimo de Deus do que uma pessoa que não é nem mesmo consagrada. Isso tem a ver com dedicação. Deus fala muito com gente simples. Se você deseja essa intimidade com Deus, com Cristo, eu lhe motivo. Tá bom? Procure saber aonde você está nesses círculos todos. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa ser cada vez mais íntimo dele. Deus abençoe a sua vida. Sou o pastor Paulo Tide. Grande abraço e a gente se vê pelo caminho.